So hello guys, how are you doing? Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre prepositions, que é o nosso assunto, ok? Então, prepositions são as preposições, né, que vocês podem pensar. A gente já estudou tempos verbais, presente, passado, futuro. Então, preposições é uma coisa fácil. E eu preciso dizer a vocês que, infelizmente, não é exatamente assim. As preposições em inglês são um pouco complexas, porque algumas delas não batem exatamente com o português, com o que a gente traduz às vezes diz que essa preposição significa tal coisa, mas nem sempre isso se encaixa. E isso é um dos problemas que causam no inglês. E também tem uma questão que o inglês ele é mais específico e tem mais preposições do que a gente tem. Então, um exemplo disso é uma preposição como em, e que em inglês você vai ter 3 opções e não existe uma coisa muito bem definida sobre quando usar qual, assim. Existem casos e exemplos e uma tentativa de organizar, mas não existe uma regra que siga o mesmo padrão da nossa língua o tempo todo, então por isso é um pouco complexo, ok? Então vamos lá para a função das preposições, né? Vocês já devem ter visto isso em português, mas provavelmente há muito tempo, porque não é um assunto que geralmente se estuda para o final do ensino fundamental ou no início do ensino médio. É um assunto mais para o Fundamental 1, lá, quarta, quinta série, né? Quinto ou sexto, quarto ou quinto ano, desculpem. Então vamos lá relembrar vocês. Então as preposições, elas são as palavras ou um conjunto de palavras, tá? Você pode ter uma ou mais de uma, que são usadas para... Ela estabelece uma relação com um substantivo ou com um pronome, com isso em outras partes da frase. Ou ela dá uma localização também. E é uma preposição, ela precisa de um objeto, tá? A gente vai discutir ao longo desse vídeo que às vezes esse objeto é omisso, mas é uma das definições de preposição. E elas possuem alguns tipos, tá? Mas a gente vai focar nos mais comuns, que são tempo, lugar e movimento, ok? Então, aí os exemplos que eu escolhi para vocês de tempo: I always go out on the weekends. Então, eu sempre saio nos fins de semana, ok? So, esse nos em inglês, no português, né, em inglês seria on, ok? Para a palavra fim de semana. So, on the weekends, ok? Então, eu sempre saio. I always go out on the weekends. I always go out on the weekends. A de lugar, a gente também tem o on aí do exemplo. Então, as preposições, uma mesma preposição, ela pode ser de lugar ou de tempo, tá? Então, isso não interfere. E aí, o exemplo é: The pen is on the desk. Então, a caneta está na mesa, tá? Desk pode ser carteira ou mesa. Mesa não de comer, mas mesa de escrever alguma coisa. Ok? E a última, o último caso que a gente escolheu aqui, movimento, movement, que é a preposição get off the train. A frase get off the train, a preposição off, ok? Então, saia do trem. Em português a gente teria o sair, né? O verbo. Então, saia para fora do trem ficaria estranho. Mas em inglês, o verbo get não significa sair. Então, a preposição vai complementar o significado dele. Então, por isso que no inglês isso faz mais sentido. So, get off the train. Então, deixe o trem, né? Saia do trem, vá para fora. Então, um movimento de dentro para fora, um deslocamento, tá? E aí a gente começa com prepositions of time, tá? Que é mais comum. Então, a gente começa com on, que é usado para dias da semana ou datas. So, I go to the mall on Sundays. Então, eu vou ao shopping aos domingos ou nos domingos, ok? Mall é shopping, tá? O lugar. E go shopping é fazer compras. Aí você pode falar shopping mall ou shopping center também. Mas só a palavra shopping é fazer compras e não o lugar. So I go to the mall on Sundays. Então eu vou ao shopping aos domingos. Então sempre que você vir dias da semana, on. E aí em datas também. On November the 13th, I celebrate my birthday. Então, no dia 13 de novembro eu celebro o meu aniversário, tá? Não é verdade pra mim, é só um exemplo. E ó, por que você usa on nesse caso? Porque tem um dia, tem 17, 13, 11, 10.
Então, toda palavra que você vê day, Sunday, Monday, Tuesday, ou vê um dia, os dias eles relacionam com a preposição on no inglês. É assim que funciona, tá? E aí, no segunda preposição, a gente tem o in, ok? Que é usada para meses do ano, para estações do ano, para anos, para meses e anos, se você combinar os dois. Janeiro de 2020, por exemplo. Ok? São meses e anos. Antes de partes do dia, como morning, afternoon e evening. Esses são os usos da preposição in, tá? Em relação a tempo. Então, só olha os exemplos aí. I celebrate my birthday in November. Então, eu celebro meu aniversário em novembro. So, esse novembro, só o mês eu vou usar in. Se eu tivesse novembro e o dia, seria on. Então, entendeu? Se você tiver o dia, o on aparece. So, I celebrate my birthday in November. Segundo exemplo, então, November month, um mês. I always travel in winter. Então, eu sempre viajo no inverno. Então, agora a gente tem uma estação do ano. O in também é usado. Aí, o terceiro, com anos agora. Brazil's colonial period ended in 1889, when the country became a republic. Então, o período colonial no Brasil terminou in 1889. Então, 1889. Então, para falar anos em inglês, você lê as dezenas, tá? Então, 1889. Porque senão o número ficaria muito grande. So, 1889. Então, ficaria uma coisa gigante. Aí eles separam por dezenas. É 1889. 1998 para 1998, por exemplo. Ok? So, 1889. So, it ended in. So, tem um ano só. A preposição é in. So, Brazil's colonial period ended in 1889, when the country became a republic. Então, o período colonial acabou em 1889. Seria 88, né? Mas 89 até o Brasil ser proclamado uma república. Que já foi no final do ano, dia 15 de novembro. Então, ainda dá para considerar 89 como período colonial e o ano da mudança. Fernanda was born in November 1980. Então, Fernanda, agora a gente tem um mês e um ano. Fernanda nasceu em novembro de 1980. Ok? So, was born in, porque eu tenho mês e ano. Se eu tiver dia, mês e ano, e o dia vai ser on, tá? Sempre que tiver um dia, on. E agora a gente tem o at, que ele vai servir para horas, para horas. Então, você fala às 8h30, às 5, às 7. Em inglês vai ser at, tá? E você tem que usar. Antes de palavras como night, midnight, midday or noon. Então, antes de palavras como noite, meia-noite, midnight, midday, meio-dia, ou noon, que também é meio-dia, tá? Então, e aí saibam, afternoon, depois do meio-dia. After, depois, noon, meio-dia. Então, tudo que é depois do meio-dia vem à tarde, ok? Então, é uma sequência lógica essa palavra no inglês. I wake up at 5. Então, eu acordo às 5, ok? So, at, para horas. I usually go out at night. Então, geralmente, saio à noite, ok? E aí a gente tem uma outra agora, outras preposições de tempo, from e to, if ou from, till, from, until, tá? Que vai ser a mesma coisa, esses três. Sendo que o from to é mais comum. Então, de a, ok? De a ou de as, se for para horas, né? So, I work from 8 to 5, or I work from 8 till 5, or I work from 8 until 5, ok? Então, from to é mais comum, mas from till e from until também é possível, tá? Que vai ter o mesmo significado. Então, eu trabalho das 8 às 5. Ok, so I work from 8 till 2 till 5. Então, I from to de a, ok? Então, geralmente usado com horas, mas pode ser com mês, com anos, com situações também, tá? E aí, outro exemplo, the US school year goes from September to till or until May. Então, o ano escolar americano, o ano escolar dos Estados Unidos vai de setembro ou finalzinho de agosto, geral, às vezes, depende do estado, tá?
Então, from September to May. Então, vai do finalzinho de agosto até maio, ou vai do finalzinho de setembro até junho, tá? Depende do estado lá. Então, é diferente da gente, porque o verão lá é diferente do nosso. Então, o verão, por causa do seu hemisfério norte, o verão começa em junho. E a gente começa o inverno em junho. E o verão começa em dezembro. Então, o nosso ano escolar começa em fevereiro. O deles começa em setembro. Assim, já no final do verão e começo da primavera. Da primavera, não, desculpem, do outono. Então, segue a mesma lógica que a gente. Então, começar o ano depois, ou pegando ainda o verão. Ok? Que é no início de setembro. Então, ainda pega verão, tá? So the school year starts from September to until May. Sorry about the noise. I have told you before what's going on. Então vai de setembro até maio, ou agosto até maio, ou setembro até junho, tá? No início ali. Mas é por essa faixa. E a gente tem só till ou until. Till é só uma versão mais curta de until, tá? Não tem nenhuma diferença. E till quer dizer até, sozinho, tá? Até. So you have until 5 to finish this test. Então você tem até as 5 para terminar esse teste, tá? Então até ou até as, tá? Com horas, né? E a gente tem outra preposição para dizer até, que é o by, ok? Só que é um até diferente, ele é um até com sentido de máximo de período, de limitação. O until também pode ter esse caso, mas o by ele é extremamente restritivo. Então esse é o prazo final, é o limite. Nada pode ser feito após isso, tá? Então, by Friday, this report needs to be ready. Então, até sexta, esse relatório tem que estar pronto, ok? E a gente tem outra preposição que é since, que é usada preposição de tempo e que é usada muito com o tempo verbal present perfect, que é o presente perfeito, tá? Geralmente lida uma coisa que começou no passado e ainda tem influência no presente. Então, ó, I've been studying English since 2010. Então, eu estudo inglês, comecei no passado e ainda estudo até hoje. Então, eu estudo inglês desde 2010. Então, começou desde 2010 e eu ainda continuo estudando, eu não parei de estudar, tá? Então, é um exemplo. So, I've been studying English since 2010. Então, 2010 ou 2010, você escolhe para o ano. Ok, então aí sim se vai implicar uma relação, o início. Então começou naquele ano e agora, mas ainda é verdade no presente. E a outra preposição que a gente tem é o for, que ela faz uma coisa parecida com o since, só que sobre uma outra perspectiva. Então o for, em vez de ele falar quando começou, ele vai contar esse tempo. Começou lá, até hoje deu quanto tempo? Quantos meses, quantos dias, quantos anos? Então é isso que ele vai, essa função do for. Ok? So, I've been studying English for 10 years. Então, eu estudo inglês há 10 anos. Então, se eu contar de 2010 a 2020, dão 10 anos, né? E aí, um marca a duração, o outro marca o período inicial. E agora a gente vai para Prepositions of Place, tá? Então, eu escolhi imagens para isso porque fica mais claro, né? Para vocês olharem de acordo com o referencial que está aí na tela. Então, ó, Prepositions of Place tem duas imagens. A primeira tem uma bola e uma caixa, ou caixas, né, dependendo, e a segunda tem um quarto. Então, primeiro vamos para a parte da caixa, tá? So, Prepositions of Place, a gente tem behind, que é atrás, tá? Então, a bola está atrás da caixa. In front of, que é em frente de, in front of, então a bola está em frente da caixa. Next to, que é tá do lado, tá próximo, ok? Próximo a, mas do lado. Então, estão colados. A gente tem between, que é entre. So, the ball is between the boxes. Então, a bola está entre as caixas. We have near, que é próximo, mas diferente next to. Não é colado, tá? É próximo ou perto, mas não é exatamente ao lado, como next to implica. Above, acima, tá? Então, não é em cima. Em cima implica toque, contato com a superfície. E above implica estar acima em posição, mas não tem um contato direto entre os objetos, ok? So, above, acima. Below, abaixo, também a mesma regra, não implica
está se relacionando a uma posição, mas não implica contato físico. Se houver contato, a preposição é diferente, que a gente vai ver já já. In, que é dentro, e on é em cima. Então, on é em cima com contato. Então, em cima, toque, contato. Acima é posição, mas sem toque, sem contato. Ok? Então, essa é a diferença. E aí, a gente tem o on, e o contrário de on é under, ok? Que é embaixo. Então, também tem um contato. Às vezes é só a ideia, tá? Tipo, embaixo da cama seria under the bed. Seria below the bed, não. Below the bed is the floor. Tipo, abaixo da cama está o chão, né? Mas o que está assim entre o chão e a cama, você poderia usar under, nesse caso. E a gente tem outro quadro agora, com as preposições. A gente tem on, e aí vocês têm uns objetos. Não sei se dá pra ver claramente, porque os objetos estão os que estão com as preposições estão riscados, né, atrás. Mas ali, na cama, do lado esquerdo, o cérebro tem que pensar. Do lado esquerdo a gente tem on, the doll is on the bed. Então a boneca está em cima da cama, ok? On, tem um contato. A gente tem o in, tem algum lixo, não dá pra ver o que é, mas tem um objeto dentro da cesta, dentro do cesto de lixo. Então, for example, a sheet of paper is in the waste basket. Então, tem um papel, uma folha dentro do cesto de lixo, ok? Aí a gente tem a ball, I think, uma bola. Não dá pra ver direito, mas é a preposição behind. Então, uma bola está atrás do skate. So, there's a ball behind the skate. Ok? On, a gente tem um computador. The computer is on the desk. Então, não é table ali, tá? É uma desk. Porque é uma mesa de estudo e não uma mesa de comida. De refeições, né? So, the computer is on the desk. On, contato. Agora, olha o que eles colocam como above. There's a shelf above the desk. Então, tem uma prateleira acima acima da desk, né? Acima da mesinha de escrita. Então, aí above, que não tem contato entre a prateleira e a mesa, tá? A gente tem near. Então, aí ó, embaixo, no chão, do lado do skate, a gente tem um objeto, um lápis. I have a pencil near the skate. Então, tem um lápis próximo ao skate, que não tem um contato físico. Aí a gente tem ali também o between, depois do near, que é entre. So, the bag is between the chair and the bed. Então, a bolsa está entre a cadeira e a outra, e a cama, ok? E a gente tem, por último, a gente tem um urso, a teddy bear, que tá, it's in front of the window. Então, o teddy bear está em frente à janela, ok? So that's some of the prepositions of place. Então, são algumas, não são todas. Ainda existem mais preposições de lugares. E agora, alguns exemplos com prepositions of place para vocês. So, the table is in the room. Então, a mesa está no quarto. No caso, desk, né? Ficaria melhor. The car is behind... the car is behind the tree. Então, o carro está atrás da árvore. Então, logo atrás, posição. Ok, so the car is behind the tree. The book is under the table. Então, o livro está embaixo da mesa. Ok? Poderia ser on the table, né? Já viram a música The Book's on the Table? Acho que é bem famosa. Não sei se é do tempo de vocês, mas na minha época tinha uma música com isso. The Book's on the Table. E todo mundo dizia que sabia falar inglês, usava The Book's on the Table. Ok? Então, under. No caso, eu botei under só pra brincar. So, the book's under the table. The cat's on the bed. Então, o gato está em cima da cama. The pencil case is in the backpack. Então, o estojo está dentro da bolsa, que é da mochila. So, these are the examples that I chose. São os exemplos que eu escolhi aí. E agora a gente tem prepositions of movement, ok? Então, tem uma diferença entre preposição de lugar e de movimento, tá?
no movimento, ela vai dar esse destaque, como a palavra diz, né? Em português é mais similar, mas em inglês tem umas diferenças. Então a gente tem aí a primeira, no primeiro quadro de preposições de movimento, a gente tem into, que é, em vez de ser dentro, é para dentro. Okay, so come into, the mouse is going into the box. Então, o rato está indo para dentro da caixa, ok? Então, ele não está fora e está se movendo para dentro. Então, marca esse deslocamento. Or the mouse is coming out of the box. Então, o rato está saindo da caixa, ok? So, coming out. Então, saindo para o lado de fora. Então, movimento, deslocamento, ok? The cat is going around the box. Então, o gato está andando ao redor da caixa, ok? The bird is going away from the box. Então, o pássaro está saindo da caixa. Então, ele estava lá em cima e está se distanciando dela, ok? So, away from, distanciando. Toward the box. Toward é o contrário. Toward é em direção de, tá? So, the bird is coming toward the box. Tem duas pronúncias, tem duas pronúncias essa palavra, tá? Então, toward, no inglês americano é toward. No inglês britânico, toward. Então, tem duas sílabas. Toward. E o R não é mudo, né? Toward. Ou pode ser towards, com S, tá? Também no final. So, toward the box, towards, or towards the box. It passed the box. Então, the bird is going past the box. Então, past é que vai passar, vai ultrapassar isso, tá? É uma preposição que ela marca um ponto e ela marca que você vai passar esse ponto. Seu destino é depois dele, não é nele, tá? Então, essa é a preposição past. On to, que já é junto, tá? Aí tá separado, mas é junto. O mais comum. So, the frog, qual é frog em português? O sapo, sorry. The frog is going onto the box. Então, o sapo está indo para cima da caixa, ok? And then off, tá saindo, né? Tá indo para baixo. So, the frog is going off the box, getting off the box. Então, tá saindo da caixa, ok? And then we have over the box. O over é a ideia de pular, tá? Então, over pode ser de preposição de lugar também e associado a sobre, a estar é similar ao